Capítulo 8. Na cauda do Boeing, a situação tornava-se insustentável. A comissária Elvira Strauss, ainda sentada em sua poltrona na última fila, lutava para não perder a consciência. Próximos a ela, Heleno e Mascarenhas, de pé na área da galeia, portavam extintores e se protegiam com panos molhados. Com exceção de Trajano, que fugira para a frente, os passageiros permaneciam em seus assentos, atados pelos cintos de segurança, cumprindo rigorosamente as instruções dos comissários. Mesmo porque o terror os paralisara. Aos poucos, os que estavam mais atrás iam perdendo a consciência, intoxicados pelos gases desprendidos pelo incêndio. Vendo que nada podiam fazer sem máscaras e que, a qualquer momento, iriam também desfalecer, Heleno e Mascarenhas decidiram bater em retirada. Era impossível permanecer mais tempo na cauda. Em meio à fumaça, Elvira pôde ver os dois vultos passando em direção à parte dianteira. Decidiu ir atrás deles. Ergueu-se do assento com dificuldade, prendeu a respiração e saiu tateando os encostos das poltronas. Lá na frente, Diefenthaler, que equipara a si próprio e a Carmelino com máscaras e garrafas portáteis, saíra do cockpit com o comissário para tentar mais uma vez combater o incêndio ou, caso isso não fosse possível, abrir as janelas de emergência sobre as asas, uma vez que o avião fora despressurizado. Ao sair da cabine, viram Balbino e Terci sentados nas banquetas junto às portas de saída, com panos no rosto. Balbino petrificara-se de terror. Tercis, que fora um dos primeiros a travar contato com a fumaça, tinha o olhar esbugalhado e parecia estar se sufocando. Logo adiante, no lado direito da aeronave e, por conseguinte, à esquerda de Carmelino e Diefenthaler, Coelho permanecia sentado no tamborete da galeia, perto da porta de comissaria, o corpo curvado, a cabeça baixa. A 2 passos dele, Galete, de pé no corredor, olhava em direção aos fundos do avião, onde uma muralha de fumaça o impedia de ver qualquer coisa. No cockpit, o mecânico de voo Claunor Belo continuava acreditando que a fumaça se devia a uma pane elétrica, hipótese das mais críveis. Resolveu desligar os circuitos elétricos de todos os banheiros. Belo tinha em mente desativar o circuito de aquecimento d'água, especialmente crítico em razão de sua potência e porque passava pelo interior do depósito de papéis usados. Poucos minutos haviam se passado desde o aparecimento do primeiro foco de fumaça. Durante esse tempo, a comissária André Pirra permanecera num dos banheiros de primeira classe, dentro do qual não havia o menor sinal de fumaça, arrumando-se para o pouso. Mas, quando o mecânico cortou a energia elétrica dos banheiros, André se viu no escuro. Imediatamente abriu a porta. Deparou-se com Carmelino usando uma máscara. Pensou que ele estivesse se sentindo mal. Só então ela percebeu a fumaça que vinha da cabine de passageiros, onde não dava para se ver ninguém. Mas viu Ricardo Trajano, que se sentara no chão do corredor, perto de onde ela estava. André sentiu que o avião descia num ângulo muito acentuado e com velocidade acima da normal. Quase que por instinto, ela correu para o cockpit. Galete, que desistira de tentar mais alguma coisa para extinguir a fumaça, entraram um pouco antes. Diefenthaler e Carmelino ainda pensavam ser possível evitar uma catástrofe. Procuravam chegar até as janelas de emergência do Boeing, situadas sobre as asas, para abri-las, quando viram Heleno e Mascarenhas surgindo do meio da fumaça, como 2 espectros, tendo ao rosto panos. Vinham dos fundos do avião e portavam extintores. Valendo-se das máscaras, o mecânico de voo e o comissário passaram por eles e seguiram adiante. Atravessaram a primeira classe e penetraram na cabine turística. Logo depararam com Elvira caída no chão. Não se detiveram para socorrê-la. Era preciso abrir as janelas de qualquer maneira. Mas não foram muito adiante. O quadro à frente deles era aterrador. O Varig 820 transformara-se numa sucursal do inferno. O fogo, antes limitado aos papéis da lixeira e aos fios elétricos dos banheiros da cauda, lambera o tubo de borracha que alimentava a ventilação do corredor central. Finalmente, o tubo se rompera. A fumaça agora descia do teto do corredor em rolos negros e espessos.
invadira a cabine de passageiros, desenrolando-se de trás para a frente como um manto de morte. A pequena guimba de cigarro transformara o material usado na decoração do PPVJZ em combustível de uma câmara de gás. A natureza do teto falso da aeronave, em plástico moldado, favorecia a rápida expansão do incêndio. Pior, o revestimento do Boeing, ao entrar em contato com o fogo, produzia óxido de carbono, anidrido carbônico, ácido clorídrico e ácido fluorídrico. Ao respirar esses gases venenosos, os ocupantes do PPVJZ sentiam uma súbita e fortíssima dor de cabeça, seguida de náuseas, vertigens e convulsões. Perdiam a consciência em segundos. Os passageiros do voo da morte tombavam sobre si mesmos, em filas de 6, sem esboçar qualquer tipo de reação, em meio a um silêncio quase que total. Ouvia-se não mais que exclamações, fragmentos de preces, débeis gemidos. O RG-820 enfrentava uma corrida de vida ou morte contra o relógio. Mesmo com o tráfego liberado, e com a mudança para a pista 07, faltavam ainda alguns minutos para a aterragem. As pessoas eram imobilizadas ao primeiro sorvo dos gases. Caso contrário, seria improvável que 116 dos 117 passageiros tivessem permanecido em seus lugares, como efetivamente ocorreu. Na classe turística, havia diversos homens acostumados à ação e ao perigo: o major aviador Neves, o ex-piloto de corridas Antônio Scavone, o campeão de iatismo Yag Bruder, o guerrilheiro argentino Joey Baxter. E nenhum deles esboçou qualquer gesto para fugir do inferno. O Termoel simplesmente não conseguira ficar na cabine de comando, sabendo que a namorada podia estar em dificuldades lá atrás. Ele não estava sendo de nenhuma utilidade ali, pois Alvio Basso ocupara seu posto. Já havia pilotos demais. Por isso, pouco depois que Galete e André se juntaram aos aviadores no cockpit, o Termoel saiu, com sua máscara portátil, em busca de Elvira. A duras penas, Heleno e Mascarenhas haviam conseguido chegar à área da galei dianteira. Heleno, sempre protegendo o rosto, meteu-se num dos banheiros da primeira classe. Mascarenhas ficou parado alguns segundos, avaliando a situação. Concluiu que de nada adiantava ficar ali. Decidiu voltar à cabine de passageiros para abrir pelo menos uma das janelas sobre as asas. Gritou para os colegas que iria tentar fazer isso e desapareceu, em meio à fumaça, na classe turística, onde o silêncio indicava que não havia mais ninguém consciente. A pista de Orly distava ainda mais de 20 quilômetros, uma insignificância se comparados aos 10.000 que o RG-820 percorrera desde a decolagem no Rio, uma imensidão para aqueles homens e mulheres, indefesos, convulsos, debruçados uns sobre os outros.